Boa tarde, meus queridos amigos, queridos irmãos, graça e paz seja convosco. Amém? Vamos adorar nosso Deus com uma breve oração. Grandioso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um momento em Tua santa presença. Fale conosco, Senhor, de uma forma toda especial. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco através da Tua santa e boa palavra. Entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos, meu Pai. É assim que te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Eu já estou com minha Bíblia aqui em mãos, espero que você também já esteja com a sua aí do outro lado, com caneta e papel na mão, porque hoje temos muitos textos bíblicos, tá bom? E antes de passarmos para a palavra, louvor, né, queridos? Oi, irmã Chile vai cantar hoje? Vamos. Vamos louvar ao Senhor. Por saber quem Tu és, Teu poder, Tua glória, eu me inclino a Teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o seu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim, e nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluias. Vamos continuar adorando ao Senhor através da palavra de Deus. Vamos lá? Hoje temos muitos textos bíblicos para lermos aqui na palavra de Deus. Então vamos lá. Já vamos começar aqui por alguns textos que a gente já leu antes, mas vamos revê-los para podermos dar prosseguimento aqui neste capítulo que vamos estudar. Um capítulo bem complexo, bem complicado. Vamos lá. Isaías, capítulo 14, meus queridos, por favor. Já são textos que eu já passei antes, mas precisamos revê-los para que possamos entender esse estudo de hoje, que é bem complicadinho. Isaías, página 940, capítulo 14, versículo 11, do 12 até o 14. Vamos até o versículo 15. Isaías 14, versículo 12 ao 15. Vou ler bem rapidinho, viu, queridos? Vocês têm a Bíblia em casa, então revejam novamente os textos. E para quem não tem Bíblia em casa, precisa comprar uma Bíblia. E se vocês querem rever esses textos, entram no Dr. Google, que aí vocês veem tudinho, direitinho. Eu vou citar alguns
capítulos e versículos e não vou lê-los em algum momento aqui, tá? Por estarmos aqui na plataforma do YouTube. Então, eu vou só passar para vocês lerem em casa. Então, vamos lá, página 940, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aqui já vemos para quem que é o abismo, viu, queridos? O abismo é o inferno. Então não fiquem com medo aí. Ai, tá, irmã Chile, busca ao Senhor, queridos. Busca ao Senhor que dá tudo certo, seremos salvos. Ezequiel, é um texto também que já lemos, capítulo 28, por favor. Só estamos revendo para podermos chegar onde eu quero chegar. Capítulo 28, página 1126. 1126, Ezequiel 28, do versículo 13. Dessa vez nós vamos ler até o 17, viu, queridos? Então vamos lá. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha só, queridos, vocês lembram que eu falei que existe o homem justo e o homem perverso? E iniquidade vem de perversidade, viu, queridos? O anjo querubim, que estava lá no céu, Lúcifer, foi lançado aqui para a terra, e olha só, versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior, o coração, de violência. E agora vamos entender o que vai acontecer no capítulo 6. E pecaste, tá vendo? Pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Viu? Falei que era um anjo, querubim, dos querubins mais poderosos que tinha no céu, o mais amado por Deus. Olha a traição, olha a inveja, olha a perversidade, olha o pecado. Versículo. Continuando aí no versículo 16. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, se achava. Começou a se achar demais, sabe, queridos? Poderoso. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Vamos parar por aqui e vamos para Apocalipse. Ai, irmã Shirley. Apocalipse, queridos. Novo Testamento, para vocês entenderem o que significa quando fala ó estrela da alva, tá? Apocalipse é um livro simbólico, como já falei para vocês, é o livro da revelação, tá? Sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Deus revela alguns segredinhos, os mistérios de Deus no livro do Apocalipse, que não é para qualquer pessoa entender, tá, queridos? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Só para vocês saberem isso que eu queria. Das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Anjos, viu, queridos, quando falar de estrela aqui em Apocalipse. Então, quem era Lúcifer? Um querubim, um anjo poderoso,
que foi lançado lá do céu, aqui para a terra. E não veio sozinho não, viu, queridos? Apocalipse, capítulo 12. Versículos 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. O que significa isso, irmã Chile? Já, já. As quais lançou para a terra, e o dragão se deteve, a cauda do dragão, que é o diabo, Satanás, Lúcifer, a antiga serpente. Tá? Depois que ele caiu aqui para a terra, recebeu esses nomes. Ele era Lúcifer lá em cima, queridos. A Bíblia não fala, mas era um anjo. Aí ele caiu, ficou chamado de serpente, tinha asinhas de ouro. Deus cortou as asinhas de ouro dele lá no Éden. E ele, aqui em Apocalipse, é descrito como dragão, antiga serpente, Satanás, o diabo. Então, e o dragão se deteve em frente da mulher. A mulher, queridos, em Apocalipse significa igreja, tá? Que estava para dar à luz a igreja, né, do Senhor, e a luz, que é Jesus Cristo, que viria para nos salvar, e veio, graças a Deus, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Que olha o que ele está aprontando lá no Éden. E aí, vem. Vamos lá. Evangelho segundo Mateus, Novo Testamento. Precisamos, queridos, estudar Mateus, porque nós vamos ouvir aqui algumas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus, ele detalha mais o que eu estou querendo. Tem nos outros evangelhos, mas Mateus, ele fala aqui de forma diferenciada. Falei que Deus é mistério, então vamos lá. Mateus capítulo 13, página 1266. Eu não falei as páginas de Apocalipse, né, queridos? Vou só falar para vocês aqui. O capítulo 1 eu esqueci, por isso que eu não falei. Capítulo 1 que eu falei primeiro é a página 1623, para quem ficou esperando e acabou não abrindo, porque eu estou lendo rápido. 1623, capítulo 1, Apocalipse, versículo 20, que nós lemos. Aí nós fomos para a página 1634, capítulo 12, e o versículo foi o 4, tá, queridos? Agora nós vamos para Mateus. Pega aí o marcadorzinho de vocês, ó, abre aí no primeiro livro do Novo Testamento. Eu não vou ficar falando o Evangelho segundo Mateus, vocês já sabem que é Mateus, tá? Evangelho. E, para andar mais rápido aqui, capítulo 13, acabei de falar a página, 1266, versículo 35, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E aí aparece a letrinha, mandando ir lá para Salmos 78:2. Eu estou abrindo aqui para vocês verem que foi de lá de Salmos que foi tirado esse texto aqui, tá? A prova dos 9. Salmos 78, versículo 2. Já fiquei assim com a garganta assim um pouco difícil aqui, porque tava uns pinguinhos aqui quando eu comecei a gravar o vídeo, mas eu fui. O que fui? Aí parou. Glórias a Deus, fizemos oração, senão não ia ter jeito de fazer o vídeo aqui. Salmos, página 804, 78, versículo 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Olha só. Vocês vão juntando aí esses versículos bíblicos que eu estou lendo, que vocês vão entender. Uai, Machile, mas aí nós vamos estudar Gênesis capítulo 6? Vamos. Primeiro fiz essa abertura toda para vocês entenderem. E agora nós vamos para lá, já já. Antes, eu vou ler aqui mais um versículo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou em Mateus. Evangelho segundo Mateus, página, capítulo 22, tá? A página é 1282. Versículo do 29 até
Vamos só até o 30. Respondeu-lhes Jesus. Foi questionado. Está respondendo aqui para os saduceus. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, olha, queridos, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu, puros, limpos, como as crianças. A maior e a melhor comparação que Jesus fez sobre o reino dos céus aqui na terra foi com as criancinhas. Depois nós vamos estudar sobre isso. São puras, limpas, tem mais abertura para receber a palavra de Deus, viu, queridos? Então, os anjos de Deus, lá nos céus, são puros. Deus não aceita coisa errada como Lúcifer fez por lá. Lúcifer acendeu a ira de Deus. E agora a gente vai ver as consequências aqui. Capítulo 6, Antigo Testamento, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. Página 9. Depois de termos estudado um capítulo tão lindo como o de ontem, né, queridos? Mas glórias a Deus, porque exatamente por causa de Noé, que vem da descendência de Enoque, é que as coisas não vão acontecer tão pessimamente aqui nesse capítulo. Vamos lá. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra, queridos. E lhes nasceram filhas, olha só. Vendo os filhos de Deus, que são os anjos, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Escolheram as mais top de linha, sabe, queridos? As bonitonas. Pois é, os anjos. Agora vocês vão ver por que vai acender a ira de Deus. Mas, irmã Sheila, esses anjos, os anjos de Deus, quando o inimigo desceu, queridos, quando foi lançado aqui para a terra, nós lemos ali em Apocalipse que ele veio com 1/3 dos anjos. E os anjos eram maldosos como ele? Não. Mas estavam sob o domínio dele. E aí, o que vai acontecer agora? Vamos ver o que vai acontecer. Versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Olha, queridos, como caiu. De 930, 912, que tinha ali, ó, na geração de Adão. Agora caiu para 120. E assim vai caindo, queridos. Hoje em dia a gente vê aí tantos jovens morrendo, né, com 17 anos, 18, 20, 22. Por causa do que, irmã Sheila? Isso que vai acontecer aqui, ó, que acabamos de ler. Violência. E uma palavrinha que eu falei quando nós estudamos o capítulo 4, com a maldade de Caim. Uma palavrinha que eu falei para vocês, maldade. Por causa dessa palavra, maldade para Deus, é tudo de ruim que vocês imaginarem, queridos. Tudo de ruim. Inclusive, vou até passar aqui uns capítulos para vocês lerem em casa, viu, queridos? Porque eu não vou ler aqui, vou só falar para vocês lerem. Terceiro livro do Antigo Testamento, capítulo 18, Levítico, página 164 e 165, vocês vão ler em casa, do versículo, capítulo 18, queridos, todinho. Vocês vão ler em casa. Eu não vou ler aqui na plataforma do YouTube. Por quê, irmã Sheila? Porque, como eu falei para vocês, quero que meus vídeos sejam assim puros, limpos, bem tranquilos. Já li 2 versículos ontem desse capítulo. Não vou lê-los mais. Vou deixar vocês estudarem em casa. Porque eu tenho medo, queridos, de que crianças estejam assistindo esse vídeo,
Vão ter muitos adolescentes e crianças estudando, então eles estudam em casa com os pais deles, com vocês aí, papais, mamães, tá, mamãezinhas queridas? Vocês abrem a mente dos filhos de vocês, que não é certo isso aqui, tá? Capítulo 18, Levítico, página 164, 165, vocês já sabem o que está escrito aqui. Pois é, não vou ficar falando aqui. Tudo de ruim que acontece, estava acontecendo aqui no capítulo 6. Isso tudo que deixou Deus muito irado, queridos. Nós, seres humanos, deixamos Deus irado, viu, queridos? Muitas vezes não é nem só com parte sexual, não, viu, queridos? Intrigas, inveja. Inveja é uma das coisas que deixa Deus bem irado, viu? Então, vamos lá. Porque Deus deu a ordem de crescer e multiplicar-vos, né? Então eles estavam multiplicando horrores aqui, queridos. Aí eu quero, antes de continuar aqui, vamos aí para o versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. E aí, pede para a gente ir lá para capítulo 6, versículo 4, Números, capítulo 13, versículo 33, e provavelmente deve passar mais outro capítulo aqui de outro livro, para a gente... Não está aqui, viu, queridos? Mas eu sei que tem mais um outro capítulo de outro livro falando sobre isso aqui. Então, vamos lá. Números, o quarto livro do Antigo Testamento, capítulo 13, versículo 33. Depois de Levíticos. Página 206. O último versículo do capítulo 13. Página 206. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aqui é uma história que linda, sabe, queridos? Depois nós vamos passar por isso aqui, mas eles ficaram com medo dos filhos de Deus, aqui também chamados de filhos de Deus, mas tem essas passagens que fala filhos de Deus, que é o povo de Israel, tá? Nós somos o novo Israel hoje, tá, queridos? Que muitas pessoas falam assim, mas isso aí que você está lendo, Imachile, do Antigo Testamento é para o povo de Israel daquela época. Não, queridos. Nós somos descendentes de Abraão, tá? Olha, poder. Então, nós somos o novo Israel de Deus. Porque esse pessoal aqui tudo já morreram, né? Ficaram lá para trás. Então, nós somos novo Israel, tá? Então, vamos lá. Tem outra passagem que não está aqui, porque quando a gente olhar aqui no rodapé, vai mandar a gente voltar lá para Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Então, vamos abrir aqui mais para frente um pouquinho, depois de Deuteronômio, Josué, capítulo 15, versículo 13 e o 14. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Ué, meu filho, para que você está lendo isso? Calma, queridos. E aqui vai mandar para outro lugar, mas nós não vamos. Vamos voltar para lá. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Estou lendo para mostrar para vocês onde que fala desses gigantes. Tá, queridos? Irmã Shirley, sobre... Deus ficou bem chateado, viu, queridos? A ira de Deus se acendeu assim de tal forma que nós vamos ler aqui em outros... Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, a letrinha apareceu aí de novo, ó, multiplicado, na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Tá vendo, queridos?
viu o Senhor que a maldade, olha a palavrinha que eu falei para vocês, lá no capítulo 4, desde que começou lá com Caim, aí só veio derrota, viu, queridos? Que o povo de Caim vem que vem. Falei para vocês, agora, muito sofrimento. A maldade, queridos, do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mandou lá para baixo, Mateus capítulo 24, versículo 37. Mateus 24, 37, página 1286. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Essa bagunça toda, viu, queridos? Nessa bagunça toda, Jesus volta. Nós estamos vendo o que está acontecendo nos dias de hoje. Não é verdade? Pois é, Jesus está voltando, viu, queridos? Eu estou aqui para proclamar o Evangelho do Reino do nosso Senhor Jesus Cristo, tá, queridos? A todos os povos, tribos, línguas e nações, e dizer que Jesus Cristo está voltando. E nós estamos ansiosos, aguardando a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa é a nossa grande esperança. O mundo está assim bem descontrolado, né, queridos? Então, nesse versículo aqui, vamos olhar que se manda voltar para lá. 24. Manda, queridos, voltar lá para Gênesis, capítulo 6. Lá tem outro versículo para a gente ler. Lucas, capítulo 17, versículo... Olha, vou abrir o Evangelho segundo São Lucas. Capítulo 17, versículo 26. Dezessete, 26, página 1369. 17, quantos que foi mesmo? Deixa eu olhar aqui de novo. 26, se não me engano, né? É. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E aqui na frente, vamos olhar aqui 17, 26, no rodapé. Manda voltar para Gênesis, capítulo 6, versículo 5 e 8 a 8. É só para a gente saber que está escrito aqui, queridos. Porque de onde que tirou isso aqui? Vocês estão vendo? Assim como foi nos dias de Noé. Ó. Então, o Novo Testamento realmente confirma aquilo que eu falei para vocês. Vem buscando as histórias, é de lá, tá? Será também no dia do Filho do Homem. Vamos ver o que vai acontecer. Está aqui falando quando Jesus for voltar, como é que vai estar a terra. Essa bagunça aqui, ó. Que é o que está acontecendo, né, queridos? Nós, seres humanos, estamos corrompidos. Só queremos o que Deus não quer que a gente faça. É o que nós queremos. O bem que deveríamos fazer, não fazemos. E o mal que não deveríamos fazer, é o que fazemos. Ai, misericórdia, Senhor, né? Misericórdia. Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Vamos lá. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Olha, queridos. O homem e o animal, coitado dos animais, agora eu fico com dó. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus que não tinham culpa de nada. Nada, nada. Deus vai fazer desaparecer. Porque me arrependo de os haver feito. Aos olhos de Deus, queridos, estavam todos corrompidos. Uai, mas irmã Shirley, agora caiu a ficha aqui, viu, queridos? 5% do meu cérebro funcionou. Eu não li o livro de Levítico. Agora, por que, irmã Shirley, que você não quis ler? Pois é, os animais também estão inclusos no mesmo pacote com o homem. Vocês vão ler. Leiam lá, queridos, capítulo 18. Levítico, capítulo 18.
Fiquei com dó dos animais, mas lembrei aqui agora o que eles estavam fazendo. Aqui nessa época aqui, ó, eles estavam fazendo isso. Aí Deus vai, que mais pra frente a gente vai ver o que Deus vai fazer. Vai haver o dilúvio, queridos. Deus vai destruir. Vai exterminar tudo aqui ó, na terra. Mas tem uma família que vai ser salva. E é dessa família que é a família que vem da geração de Sete, queridos. Sete, filho de Adão. Ah, queridos, Enoque é da família de Sete. Então, Noé, que é bisneto de Enoque, é da família de Sete. Por causa deles, que o versículo, capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Lembram? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, porque eles, graças a Deus, foi uma geração que invocou o nome de Deus, adoraram a Deus. Aí, aliviou para nós, queridos. Então, vamos lá. Irmã Shirley, vamos, queridos, vamos continuar aqui. Versículo 9. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Glórias a Deus e aleluias. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Apareceu a letrinha no versículo 9. Tá vendo? Ele vem da geração de Enoque, então ele andava com Deus. E aí ele vai ser obediente, que a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então ele vai ser, assim, ele e a família dele serão obedientes a Deus. Então vamos lá. Versículo 9, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Novo Testamento. 2 Pedro, queridos, está antes do livro de Tiago. Tiago, depois de Hebreus, aí vem o livro de Pedro, depois do livro de Tiago. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo. Página 1611. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Queridos, começou a pingar aqui, chuviscar. Nós vamos ficar aqui debaixo de chuva, viu, queridos? Glória a Deus e aleluias. Tô correndo no tempo aqui, porque aqui o tempo tá assim, o clima tá sol, mas quer chover, junto com o sol. Oh, glórias a Deus. Vamos ficar debaixo da chuva aqui gravando o vídeo, viu, queridos? Então, vamos lá. Fiquei até desconcentrada, viu? Mas Deus é poderoso. Vai fazer essa chuvinha passar, porque tinha tantos versículos, queridos, para ler aqui. Acho que vou finalizar o vídeo aqui e depois continuamos, porque não vai ter como prosseguir. Tá bom, queridos? Inimigo, queridos, fica furioso, que eu ia falar tanta coisa aqui agora, mas... Então, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre convosco. Amanhã nós continuamos, tá bom? Não tem como continuar aqui com a chuva. Vou precisar parar, queridos. Um abraço para minha amiga Gersilene Castro, da cidade de Dianópolis, no estado do Tocantins. Tá bom, Gersilene? Um abraço para você, minha querida. E também vou deixar um abraço para Vicente Linhares, da cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins. Grande abraço para vocês, meus queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Aleluias.